Vamos agora passar para o bloco Você Pergunta e Nós Respondemos, que diz o seguinte: cientistas alegam que pessoas conseguem fazer seu espírito, energia, sair do corpo mesmo acordado, usando a técnica da teletransportação e ver o que está em outro lugar. Isso é possível? Eu quero dizer que é possível, mas considerando preliminarmente 2 pontos que são muito importantes. Primeiro, que como temos dito aqui, Deus opera milagres. Jesus Cristo operou milagre nos seus dias. A Bíblia registra muitos milagres ocorridos nos dias de Jesus, e no livro de Atos dos Apóstolos nós vamos encontrar no capítulo 8 uma ocorrência que às vezes passa despercebida para muitos leitores da Bíblia. Vocês conhecem o trabalho do diácono Filipe e o eunuco etíope. Quando Filipe foi encontrar-se com ele e viu que ele estava lendo o profeta Isaías, perguntou se ele entendia o que estava lendo. E ele respondeu como poderia entender se ninguém lhe explicasse. E diz que Filipe abriu as Escrituras no livro de Isaías e ali começou a anunciar Jesus. Em dado momento da caminhada, ele pediu o batismo. Eis aqui água, que impede que eu seja batizado. E disse Filipe: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro. Desceram ambos à água, tanto Filipe como eunuco, e o batizou. Agora você escute bem o versículo 39 do capítulo 8 do livro de Atos. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Então aqui está o que nós lemos aqui de transportação. Filipe foi arrebatado literalmente em corpo e deixado em outro local. Filipe se achou em Azoto. Ora, aqui é um milagre, um transporte aéreo, podemos assim dizer, quando não havia avião, e foi deixado em outro local. Quem atuou? Deus atuou na vida desse pregador Filipe. Mas há outro lado que, como temos apresentado também, existem manifestações diabólicas. Tanto é que Jesus falou em Mateus 24:24, surgirão falsos Cristo, que farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. De onde vem o poder? Vamos usar aqui a expressão da pergunta: energia, que pode teletransportar uma pessoa e ver o que está ocorrendo no outro lado e volta para contar. Esse processo também é chamado projeciologia. É até objeto de pesquisa de exércitos para observarem as linhas inimigas e trazerem resultado para uma melhor vitória na batalha que se trava. Mas há uma operação do outro lado de
poder demoníaco que age através, então, desses meios estranhos. Deus pode agir para a finalidade do seu reino, como o diabo age na vida de pessoas que se entregam a práticas que são condenadas na própria Bíblia Sagrada. Paralelamente, existe um problema chamado premonição. Como é que se define premonição? O dicionário de Aurélio define o termo da seguinte forma: sensação ou advertência antecipada do que vai acontecer, pressentimento, pensamento ou sonho que parece anunciar-nos o futuro, circunstância ou fato que deve ser tomado como aviso, presságio. E neste caso, como podemos ver, a definição do termo premonição engloba adivinhações e, em certo sentido, até mesmo visões e outras manifestações mais. Agora, qual é o grupo religioso que admite a premonição? Na concepção espírita esotérica, a premonição é interpretada como um dom especial dispensado a indivíduos com missões específicas aqui na Terra. Por isso, essas pessoas são aconselhadas a se desenvolver, entre aspas. É válido esclarecer que se desenvolver, segundo o Espiritismo, significa tornar-se dependente dos espíritos guias. E num caso bem específico na Bíblia Sagrada, no capítulo 16 do livro de Atos, e versículo 16 a 18, há uma manifestação disso. Aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. Que está uma jovem que adivinhava e dava com isso grande lucro aos seus patrões, mas a força, a energia, vamos usar o termo que ouvimos, que nos leva aqui, é de procedência maligna. Paulo falou ao espírito que estava no corpo daquela mulher: possessa, em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu.